Boa noite a todos. Vamos inicializar mais uma palestra do Grupo Espírita Servo de Jesus. Hoje, dando sequência ao estudo das cartas de Paulo, né? Nós vamos começar a estudar Filipenses 2, recebendo o Valdir mais uma vez, para dar sequência ao estudo. Boa noite, Valdir, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Vamos fazer a leitura aqui do livro Pão Nosso. A leitura de hoje é de número 115, A Porta. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Está em João, capítulo 10, versículo 7. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e ternura, para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com o discernimento imprescindível e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior, a eclodirem das margens do caminho. Daí concluímos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surda a voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas, em demanda das pastagens que lhe competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinadas pela verdura dos pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhe é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos? Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se, por vezes, arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam as ovelhas virtuosas e é útil que, após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Convido a todos, neste momento, a entrar em sintonia com a equipe espiritual do Grupo Espírita Servo de Jesus, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos para estudar o Evangelho do nosso Mestre, contando sempre com o auxílio dos benfeitores do Grupo Espírita Servo de Jesus, nos auxiliando o expositor da noite. E, neste momento, também peço que todos os lares que estiverem conectados conosco possam ser atendidos com muito amor, com muita paz, possam receber essas vibrações de carinho. Que o Mestre esteja sempre conosco. Que assim seja. Dando sequência ao estudo, então, te passo a palavra, Valdir. Ok. Obrigado, então. Boa noite a todos, né? E vamos agradecer a Jesus por este momento. E vamos continuar o nosso estudo no lar, que é como se ele fosse um culto do Evangelho no lar também, né? É um culto em que a gente está estudando as cartas do Paulo, e hoje nós vamos dar continuidade ao primeiro estudo do ano. Nós vamos continuar estudando as cartas na sequência, né? E estamos estudando a carta aos Filipenses. E hoje é o capítulo 2 da carta aos Filipenses. Nós vamos dar continuidade naquela mesma sequência que a gente vem fazendo antes. Nós vamos ler a carta, né, o capítulo 2, e depois nós voltamos fazendo os comentários. Agradecemos a todos pela atenção, pela presença, e que Jesus ilumine a todos nós. No ano passado, né? No ano de 2020, a última reunião, nós terminamos com os versículos 27 a 30 dessa mesma carta, do capítulo 1, e eu dizia assim, eu achei importante a gente repetir isso aqui, que eu dizia assim, o título é Lutar pela Fé.
Somente vivei vida digna do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando longe, ouça dizer de vós que estáis firmes num só espírito, lutando juntos com uma só alma pela fé do Evangelho, e que em nada vos deixais atemorizar pelos vossos adversários, o que para eles é sinal de ruína, mas para vós de salvação, e isso da parte de Deus. Pois vos foi concedida, em relação a Cristo, a graça não só de crerdes nele, mas também de por ele sofrerdes, empenhados no mesmo combate em que me vistes empenhado, e em que, como sabeis, me empenho ainda agora. Então, isso é o final do capítulo 1, nós vimos no ano passado. Como já foi no ano passado, estou relendo para a gente lembrar e se posicionar. Hoje nós vamos partir para o capítulo 2, ele tem 30 versículos. Então, é a primeira carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 30. O primeiro subtítulo chama Manter a unidade na humildade. Sempre bom lembrar que quando nós estamos lendo ou ouvindo a leitura de uma passagem bíblica, especialmente do Novo Testamento ou do Evangelho, é bom nós tentarmos nos colocar como se a mensagem estivesse sendo dirigida exclusivamente para nós. Então, essa mensagem é uma mensagem que foi escrita aos filipenses. Os filipenses, naquela época, estavam numa região específica. Hoje estão espalhados pelo mundo, porque os filipenses hoje são aqueles que têm as características dos filipenses daquela época, a quem o Paulo se dirigiu. Mas eram pessoas lá que tinham as características humanas que ainda hoje nós temos também. Por isso, a mensagem precisa ser estudada hoje, para que nós, nos adequando a ela, entendamos com essa orientação do Paulo a mensagem do Evangelho, e aí sim poder utilizar e praticar. Ele diz, então, no subtítulo, manter a unidade na humildade. Portanto, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda ternura e compaixão, levai à plenitude a minha alegria, pondo-vos acordes no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento, nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um os outros superiores a si mesmo, nem cuidando cada um só do que é seu, mas também do que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele tinha a condição divina e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se pegar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana, e achando em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o sobreexaltou grandemente e o agraciou com o nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sobre a terra. E para a glória de Deus, o Pai, toda língua confesse: Jesus é o Senhor. Salvar quer dizer... Não, pulei uma coisa aqui. Portanto, meus amados, como sempre tendes obedecido, não só na minha presença, mas também particularmente agora na minha ausência, operai a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus quem opera em vós o querer
e o operar, segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmurações nem reclamações, para vos tornardes irreprováveis e puros, filhos de Deus, sem defeito, no meio de uma geração má e pervertida, no seio da qual brilhais como astros no mundo, mensageiros da palavra de vida. Assim, no dia de Cristo, eu terei a glória de não ter corrido, nem ter me esforçado em vão. Mas, se o meu sangue for derramado em libação, em sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e me regozijo com todos vós, e vós também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-vos logo Timóteo, para que eu tenha também a alegria de receber notícias vossas. Não tenho ninguém de igual sentimento que tão sinceramente como ele se preocupe com o que vos diz respeito, pois procuram atender os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a ele, vós sabeis que Deus, como um filho ao lado do Pai, ele serviu comigo à causa do Evangelho. Espero, pois, enviá-lo logo que puder, ver como vão as coisas comigo. Tenho fé no Senhor, de que eu mesmo possa logo ir até aí. Entretanto, julguei necessário enviarmos Epafrodito, meu irmão e colaborador e companheiro de lutas e vosso mensageiro, para atender às minhas necessidades, pois ele estava com saudades de todos vós e muito preocupado, porque ficaste sabendo que ele esteve doente. De fato, esteve doente, às portas da morte, mas Deus se apiedou dele, e não só dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, apressei-me em enviá-lo. Assim podeis revê-lo, e com isso vos alegrareis, e eu mesmo fico menos triste. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e tende em grande estima pessoas como ele, pois pela obra de Cristo ele quase morreu, arriscando a sua vida para atender por vós às minhas necessidades. Então, aqui encerra o versículo 30, né, desse capítulo 2. Aí nós vamos voltar lá, como sempre temos feito, e entendemos aqui que essa mensagem, quando nós nos posicionamos como receptores dessa mensagem, ela chega já bem mais leve, assim, bem mais compreensível, comparando com as outras que a gente viu para trás aí, que tinha momentos aí que era difícil a compreensão. Mas essa aqui também carece de uma série de comentários, de explicações, que vão facilitar mais ainda para nós o entendimento. Então, ele começa com esse chamamento aqui, que na Bíblia de Jerusalém, que é a que normalmente eu uso, o subtítulo está manter a unidade na humildade. Essa questão da unidade na humildade é interessante, porque o Emmanuel define o amor como a união de todos os seres com Deus. Então, a palavra-chave parece que é realmente união, unidade. Então, nós vamos nos unindo uns aos outros na medida que vamos aprendendo a amar uns aos outros como Jesus propôs. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A nossa necessidade, então, ou a nossa condição de amar, nos faz aproximar. A necessidade de romper ainda está, de uma certa forma, dizendo que ainda não estamos amando como deveríamos. Então, às vezes, temos necessidade de nos afastar de algum acontecimento, de alguma relação, de alguma situação, para nos reforçarmos, para nos fortalecermos, mas nós não vamos permanecer afastados, desunidos.
E aí ele coloca aqui, ele acrescenta um ponto importante: unidade na humildade. Sem humildade, dificilmente nós vamos conseguir a unidade. Numa reunião de um grupo, por exemplo, se todos do grupo precisarem participar de uma decisão, as pessoas que trabalharem essa decisão com humildade, elas chegarão mais facilmente à unanimidade. Então, vão resolver com mais facilidade. As pessoas que, contrariamente à humildade, estão demonstrando o orgulho, elas dificilmente vão chegar a essa unanimidade, porque o orgulhoso quer que a ideia dele prevaleça. Então, o orgulhoso é aquele que se afasta ou que faz afastar, porque ele acaba querendo que a ideia dele prevaleça e nem sempre a ideia dele é a mais aceitável, a mais verdadeira, a mais adequada. Então, tudo isso já vai servindo para a gente fazer umas reflexões, né? Portanto, ele diz aqui, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda ternura e compaixão, levai à plenitude a minha alegria, pondo-vos acordes no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento. Nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um os outros superiores a si mesmo, nem cuidando um só do que é seu, mas também do que é dos outros. Então, essa é a proposta que ele faz aqui, exatamente para essa questão da unidade, com humildade. Então, a humildade, você se posiciona como se fosse o menor de todos. Então, você se posiciona, vamos dizer assim, externamente, como se fosse o menor de todos. Mas, intimamente, você sabe que é, pelo menos, igual a todos. Intimamente, fica mais confortável, não nos sentimos nem menores, nem maiores do que ninguém. Somos iguais. E cada um tem características diferentes. Cada um tem aptidões diferentes. Eu tenho as minhas e os outros têm as deles. Então, quando formos nos comparar, o ideal, primeiro, é que nem nos comparemos assim, mas que nós estejamos com o conforto do Cristo, pela consolação que há no amor, e pela comunhão no Espírito, e por toda ternura e compaixão, que nós levemos à plenitude a alegria dele, Paulo, que foi demonstrada. E que nós procuremos viver assim. Tem uma mensagem, um comentário da irmã aqui no versículo 3, nós vamos ler, chama Examina-te, que ele vai nos ajudar a fazer uma espécie de uma autoavaliação. Então, examina-te. É uma mensagem, né, que está aqui, está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 3. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Aí o Emmanuel comenta: o serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e, nessa tarefa, é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade
afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas, se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Então, olha que interessante. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Então, vamos fazer uma análise aqui nesse ponto. Vamos imaginar, vamos buscar, né, lá na nossa memória, quais foram as ações que nós praticamos e que ultrapassou o comum. Então, nós fizemos alguma coisa que foi além do comum, que a gente chamaria de caridade. Fez isso. Ele propõe uma reflexão da seguinte forma: se resultou, quer dizer, se essa ação resultou do desejo injusto de supremacia, aí nós vamos pensar, será que eu fiz isso para me posicionar melhor do que os outros? Maior do que os outros? Aí, isso é uma análise pessoal, né, íntima. Se obedeceu somente à disputa desnecessária, bom, eu vou fazer isso porque eu quero me mostrar melhor do que o fulano, ou quero me mostrar superior a uma determinada situação, ou eu quero provar para alguém ou para alguma instituição, alguma coisa assim, que eu sou maior. Ou então para disputar e parecer que venceu. Então, se foi assim, o que ele propõe? Cuida de teu coração, para que o caminho te seja menos ingrato. Mas, se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Essa orientação aqui é muito séria, porque, na verdade, nós precisamos dessa orientação na tarefa cristã. Porque a tarefa cristã, ela nos coloca muitas vezes precisando fazer coisas que normalmente as pessoas não fazem. E as pessoas que não fazem, não entendem e às vezes nos criticam por estarmos fazendo aquilo que elas acham até que é absurdo fazer. E aí nos criticam. E às vezes nós estamos fazendo alguma coisa que consideramos que é bom, que é caridoso, que é necessário até para ajudar, mas nem sempre as pessoas vão gostar disso e vão se agradar disso. E aí vem as críticas, vem as dificuldades. Então ele propõe essa comparação com Jesus. Que Jesus fez. Então, guardando as devidas proporções, Jesus fez o bem e nós também estamos procurando fazer o bem. Quando Jesus fez o bem, ele veio fazer o bem no meio do mal. Nós, muitas vezes, estamos fazendo o bem no meio do mal também. E quando as críticas vieram, então, se nós fizemos o bem, esse bem só vai ser completado ou concretizado se nós soubermos nos comportar com humildade, como ele falou, diante das críticas, dos deboches,
das insinuações, das piadinhas desagradáveis. Então, que a gente pense muito bem sobre isso. Ser chamado de fanático, de outras coisas parecidas, né? Exagerado, fanático, antissocial, e tem uma série de coisas assim que as pessoas nos chamam às vezes até brincando, mas que poderia parecer ofensivo. Então, não sintamos, não vejamos como ofensivo. Lembremos de Jesus. Então, Jesus foi comparado, foi agredido em diversas situações. Ele se saiu bem de todas elas, com tranquilidade, porque ele estava pregando, ensinando, demonstrando o bem que todos nós precisaríamos fazer. Mas que a grande maioria ainda não tinha nem noção do que era fazer esse bem. Hoje nós estamos vivendo de uma certa forma assim. Mas não justifica que, para implantar o bem, nós implantemos com violência, com agressividade, com ignorância, até com falta de educação, né? Então, em nome do bem, em nome de Jesus, eu agrido as pessoas, critico as pessoas, condeno as pessoas, os comportamentos, as situações todas, e aí eu incorro em erros, nos mesmos erros, em nome de Jesus, por exemplo, em nome de Deus. Que nós tenhamos, então, esse cuidado. Para falar e para agir em nome de Deus, em nome de Jesus, nós precisamos ter coerência. Caso contrário, a gente fala uma coisa ou até faz, mas logo em seguida desmancha tudo com atitude agressiva ou coisa semelhante. Ele, continuando aqui, ele diz o seguinte, né? Deixa eu achar aqui que eu perdi. Então, esse examinar-se, nada fazendo por competição e vanglória, examinar se nós estamos incorrendo nisso. No versículo 5, ele fala, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele tinha a condição divina e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente. Vamos analisar essa parte que ela é interessante. Então, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Então, o sentimento dele era amor. O amor que nós temos tem proporções diferentes do amor que Jesus tinha quando estava aqui e tem, estando agora mais distante de nós, mas de uma forma espiritual. Então, aí ele fala, ele tinha a condição divina, nós também temos. Porque Jesus era filho de Deus e nós também somos. Então, todos temos a condição divina. Nós temos, lá no Livro dos Espíritos, fala que nós somos criados simples e ignorantes. Mas todos fomos criados da mesma forma e a centelha divina está em todos nós. Então, essa centelha divina que está em todos nós, se considerarmos que é uma luzinha, que está ainda bem pequenininha na nossa intimidade, nós vamos entender que a que está na intimidade de Jesus já era maior do que a nossa. Mas a luz, com qualquer tamanho, ela representa essa condição divina. Nele maior, em nós menor, e em outros seres intermediários, de acordo com a posição espiritual de cada um. Então, ele tinha essa condição e nós também. Tanto é que, quando ele vai ensinar a oração, ele ensina a falar, Pai nosso que estais nos céus. Então, ele coloca Deus como Pai de todos nós, e certamente, inclusive, dele. Né? Então, ele era Pai nosso. Deus é Pai nosso, de Jesus e nós. E não considerou o ser igual a Deus, como algo a que se apegar ciosamente. Aqui tem um ponto interessante também, que é bom a gente pensar a respeito. Somos todos a imagem, não propriamente imagem, mas a semelhança de Deus
por causa dessa condição divina. Então, a centelha divina que está em nós faz essa semelhança. Então, nós somos semelhantes a Deus como espíritos. Então, Deus é o espírito maior, Jesus é o espírito intermediário e nós somos os espíritos menores. Ele tinha a condição e nós também, frisando bem isso. Ele não era igual a Deus. Então, Jesus não era igual a Deus. Ele foi considerado por nós igual a Deus, porque ele foi colocado para nós como exemplo, como modelo humano materializado, para que nós tivéssemos uma visão divina de um ser que fosse realmente totalmente diferente de todos os seres que passaram pela Terra. Mas ele não era igual. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, no 12, que parece que tem algum comentário, eu não estou bem certo disso, não, mas tem um comentário, quem lembrar depois pode achar e pode até me falar, né? Mas tem um comentário dizendo que ainda não é possível nós imaginarmos a nossa igualdade com Deus. Porque quando comenta aquele versículo 48 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que fala, sede perfeitos como perfeito é o Pai Celestial, na verdade é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o sede perfeitos. Então ele fala que atingir a perfeição divina ainda não é possível nós imaginarmos isso aqui. Mas ele coloca Deus como referência. Se ele fosse igual a Deus, ele se colocaria como referência. Então, Jesus, até por humildade, colocou que Deus é a referência maior. Então, a nossa meta para Jesus é Deus. Mas aqui, pela orientação dos nossos amigos espirituais, a nossa meta é Jesus. Mas quando atingirmos Jesus é que nós vamos almejar essa possibilidade de chegar a Deus. Então, olha como que a figura encaixa. Que ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí o pastorino coloca assim, eu sou o caminho da verdade e da vida. A verdade é Deus. A vida é o entendimento, é o conhecimento de que a vida é eterna. Ou seja, nós somos imortais. Quando Jesus diz que ele é o caminho da verdade, então ele é o caminho que leva a Deus. E ele fala assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para chegar a Deus, tem que passar por Jesus. Por Jesus, ensinamento, pelo Cristo, na verdade. Jesus, ensinamento, conhecimento, vivência. O exemplo que ele deu, o ensinamento que ele deixou, foi o ensinamento. Aqui, voltando aqui, fala, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Tá? Então, aí eu sempre gosto de citar vamos dizer assim, essa ilustração, porque nós temos hoje diversas religiões aqui na Terra. Posso dizer que tem mais de 1000 títulos religiosos. As grandes religiões com as suas subdivisões, né? Então, nós temos o catolicismo, temos o protestantismo, temos o espiritismo, o budismo, hinduísmo, shintoísmo e os diversos outros ismos que tem aí, que são rótulos religiosos, rótulos de grupos religiosos e espiritualistas. Todos esses grupos, ou pelo menos a grande maioria deles, têm as suas subdivisões. Por exemplo, o protestantismo talvez seja o que mais tem subdivisão, porque existem igrejas ligadas ao protestantismo ou originárias do protestantismo que têm as mais variadas subdivisões. Agora, antes eles eram protestantes, depois passaram a chamar de crentes, depois passaram a chamar de evangélicos. O evangélico é uma expressão generalizada e que às vezes não condiz bem com a realidade, que é igual ao espiritualista.
Porque evangélicos todos nós somos. Porque todos estudamos e seguimos, de alguma forma, o Evangelho de Jesus. Então, todos nós somos evangélicos quando estamos estudando o Evangelho de Jesus. Mas estamos nas denominações. Então, eu costumo dizer assim, se Jesus é o caminho, os grupos, as religiões que nós estamos seguindo hoje são trilhos. Trilhos que levam ao caminho. Nós estamos passando por esses trilhos que vão nos levar ao caminho. O que nós fazemos nesses trilhos? Nós estamos procurando Jesus. O que nós estamos aqui agora fazendo, estudando essa carta do Paulo? O Paulo estava apresentando Jesus, ou reafirmando Jesus para os filipenses. Quando ele reafirmou para os filipenses, a mensagem ficou para todos nós. Então, aqui estamos nós, estudando, analisando essa carta, e ela está, de alguma forma, reafirmando para nós a existência e as características daquele que precisa chegar a Jesus e agir como ele ensinou para ir ao Pai. Então, o trilho leva a Jesus. Passando pelo trilho, nós vamos chegar a Jesus. Todos os trilhos vão, de uma forma ou de outra, levar a Jesus. Então, daí a gente conclui que todas as religiões estão no caminho, ou no trilho, né? Todas vão levar ao caminho. Como nós usamos métodos diferentes para chegar ao mesmo lugar, e isso é humano, alguns vão dar mais voltas, e outros vão mais direto. Mas se vocês perguntarem quem vai mais rápido ou mais direto, eu vou dizer para vocês que eu não sei. Eu só sei que o caminho que eu escolhi é o que eu acho que é o melhor. Mas eu não posso impor esse trilho para as outras pessoas. Como as outras pessoas não podem impor o trilho delas para nós. Elas podem sugerir. E nós podemos até analisar as propostas que tem em cada um desses trilhos e ver qual que fica mais adequada com a nossa situação. E aí sim nós vamos, bom, esse trilho aqui me atende melhor, então eu vou por ele. Onde que eu vou chegar? Em Jesus. Quando eu chegar em Jesus, ele vai me levar a Deus, ao conhecimento mais amplo de Deus, que é a verdade absoluta. Por isso é importante que a gente passe por todos esses trilhos, estudando, aprendendo, vivendo aquilo que estamos aprendendo, ou seja, experimentando, vivenciando, para que cada um siga o seu próprio trilho com mais intensidade e às vezes até com mais rapidez, para chegar mais rapidamente a Jesus, que é o caminho, ou seja, chegar ao caminho, e aí lá no caminho atingir o objetivo que é ir a Deus, ir ao conhecimento maior. Todos nós, então, devemos passar por esse caminho. Tem um comentário aqui na Bíblia de Jerusalém, que ele fala o seguinte, o versículo de 6 a 11, os versículos, né, de 6 a 11, constituem um hino que alguns creem anterior a Paulo. As diversas etapas do mistério de Cristo aí estão marcadas, cada uma numa estrofe. A pré-existência divina, que é isso que a gente viu aqui no versículo 6, o aniquilamento da encarnação, o aniquilamento ulterior da morte, a glorificação celestial, a adoração do universo, o título novo de Senhor. Trata-se do Cristo histórico, Deus e homem, na unidade da sua personalidade concreta, que Paulo jamais divide, se bem que distinga seus diversos estados de existência. Então, eu trouxe esse comentário, porque está naqueles comentários pequenininho que vem lá no final da Bíblia de Jerusalém, tem aquelas letrinhas lá, e numa das letras tem esse comentário.
Eu achei interessante ele falar que esse versículo de 6 a 11 são quase que um hino, né? Então, eles têm colocações muito interessantes, bem, eu diria até um pouco poéticas até. Mas esse comentário aqui é um comentário mais para o lado católico. Nós não vamos discutir o comentário. Nós vamos ver o seguinte: aqui tem várias colocações, várias propostas para o entendimento desses versículos. Numa visão espírita, nós vamos entender esses versículos de um jeito. Na visão católica, eles vão entender esse versículo de outro jeito. Então, cada um vai entender do jeito que acha mais adequado para o seu momento. E o ideal é que ninguém discuta o jeito do outro. Se adapte ou busque uma outra maneira de entender. Porque ele fala, por exemplo, trata-se do Cristo histórico, Deus e homem. Então, para nós, o Cristo não é Deus. Ele é o Cristo, Jesus. Foi homem aqui, encarnou aqui como homem. Então, o Cristo, para nós, ou mesmo Jesus, ele está numa posição intermediária. Mas a situação que há, a diferença que há ainda entre ele e Deus, tem uma distância muito grande. E ela é fácil a gente raciocinar para tirar uma conclusão. Por exemplo, nós estamos num sistema solar de quinta grandeza. Então, o nosso planeta Terra, ele faz parte de um sistema solar que é de quinta grandeza, o nosso Sol é de quinta grandeza. Isso significa que existe o de quarta, de terceira, de segunda e de primeira. Se esse nosso Cristo, Jesus, é o governador de um planeta que está ligado a esse sistema de quinta grandeza, existem governadores de outros sistemas que têm outros planetas, outras situações astrais e que certamente estão em posição de superioridade na hierarquia do universo. Se há esses espíritos todos ainda acima, significa que Deus está acima de tudo isso, porque Deus está no comando do universo e nós ainda não temos condições de compreensão, de assimilação disso aí. Então, nós vamos primeiro entender Jesus e por isso ele foi interpretado aqui como Deus, porque ele veio como o exemplo máximo aqui. O João fala que ele era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, ele era a ação divina. A ação que manifestou a condição divina com perfeição para a visão da Terra. Então, aí vai começar umas divergências de posicionamentos, de entendimentos, que, na verdade, não vão levar a nada, porque o grande objetivo é procurar entender o que ele realmente ensinou e fazer de acordo com o que ele ensinou. Isso aqui é o importante. Aí tem outra mensagem. Diz assim, ele tinha a condição divina e não considerou ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. E achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aí tem uma mensagem do Emmanuel que chama Jesus para o homem. Vamos ver essa mensagem. Jesus para o homem. É o capítulo 62 do livro Pão Nosso. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aí o Emmanuel diz, o mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória
à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do reino? Então, o que Jesus foi para o homem? Resumindo em uma palavra, ele foi essa humildade que nós precisamos desenvolver como ponto de partida para a nossa ascensão. Enquanto não conseguirmos operar nessa humildade, nós estaremos ainda marcando o passo. Porque ele humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós ainda não nos humilhamos e ainda não somos obedientes e ainda temos o medo da morte, mesmo ela não sendo de cruz. Então, de uma certa forma, há uma grande contradição ainda na generalidade, né? Por isso, Deus o sobreexaltou grandemente e o agraciou com o nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sobre a terra, e para a glória de Deus, o Pai, toda língua confesse: Jesus é o Senhor. Vejam bem, como que é interessante isso aqui. Deus o sobreexaltou. Na verdade, Jesus veio com a grandeza que ele tinha. Ele veio com a grandeza de Jeová, que é o governador da terra, e que Jeová, na interpretação de muitos estudiosos hoje, Jeová é uma expressão na que as letras que formam Jeová formam também Jesus. Então, daí se conclui que Jeová e Jesus são o mesmo. E Jeová não é o Deus do universo, é o Deus da terra. E aí, nesse caso, quando ele renasce aqui, ele é reconhecido dessa forma, e aí eles o reconhecem como Senhor pela grandeza que ele demonstrou aqui. Ele foi, então, sobreexaltado, não por Deus, verdade, pela grandeza que ele mesmo já havia conquistado. O que Deus nos oferece é exatamente o resultado dos recursos que nós utilizamos para o bem e crescemos com a utilização desses recursos. É um ponto muito importante para a gente refletir. Às vezes, a gente ainda fica numa ilusão de que Deus vai resolver algumas questões para nós aqui. Mas a proposta de Jesus em relação a essa graça divina é que ela venha de acordo com o nosso esforço. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É a dedução que se faz do pedir e obtereis,
buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. No capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, a conclusão dos Espíritos é que essa passagem do pedi e obtereis, buscai e achareis, a conclusão é o buscar, o pedir, o buscai, o batei, é a nossa ação. O receber, o achar e o abrir a porta é a resposta divina. Nenhuma porta será aberta se ela não for tocada de alguma forma. Se nós ficarmos com os braços cruzados olhando para uma porta, ela não vai abrir para nós nesse sentido. Se nós ficarmos pedindo a Deus que faça isso ou aquilo por nós, sem agir, não vai acontecer. E o Evangelho segundo o Espiritismo explica isso exatamente de uma forma muito clara para nós, nesse sentido. Então, é preciso que a gente faça alguma coisa. Nós precisamos agir. A proposta que o Paulo fez e que o Emmanuel também, é de que a gente faça alguma coisa além do comum e faça com espontaneidade, com naturalidade. Então, eu sempre volto naquela questão do se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Se disponha a fazer mais do que o que foi obrigado. Isso abrange todas as nossas atividades. Porque quantas vezes nós fazemos o estritamente necessário e às vezes nem o necessário e ficamos até tentando achar um jeitinho de não ter que fazer nada. No ambiente de trabalho, por exemplo, fica dando um jeitinho de deixar passar o dia, passar o mês. No final do mês, é claro que quer o salário integral, inteirinho, bonitinho, mas às vezes não fez nem o que deveria ter feito. Aí a proposta agora, e por isso ela é, de uma certa forma, revolucionária e desafiadora, a proposta é que a gente faça além. Então, o funcionário que está sempre disponível, que está sempre indo além do que foi pedido a ele, do que é a obrigação profissional dele, ele está sempre em evidência no ambiente profissional. Mas ele não vai fazer para estar em evidência, como foi proposto aqui. Ele vai fazer humildemente. E sabe que isso que ele está fazendo, humildemente, além do que é a obrigação, a resposta não virá necessariamente dos homens, mas com certeza terá um resultado, uma resposta divina. Então, esse que é um ponto importante, que a gente pense nisso, faça isso. E quando ele fala que Jesus é o Senhor, então ele fala que Deus o sobressaltou, sobreexaltou, e o agraciou com o nome que é sobre todo o nome. E esse nome eles dizem que é Senhor. E aí, nas interpretações, nos estudos dos evangelhos, nós vamos chegando à conclusão de que o Senhor é o Espírito que está desenvolvendo essa condição de grandeza espiritual. Então, muitas vezes, nós vamos nos dirigir ao Senhor do universo, que, na verdade, será o Senhor Espírito que está em nós. Então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. O Pai nosso que está nos céus é a representação do Espírito que está em nós. Então, esse Espírito que nós somos, ele é o Senhor, o responsável por todas as nossas atitudes inteligentes, porque nós somos as inteligências que somos co-criadores com o Senhor maior que Deus. Então, Deus é a inteligência suprema. Jesus é a inteligência intermediária.
e nós as inteligências menores. O Pai, o Filho e o Espírito Santo representando a todas as outras inteligências ou espíritos que estão no processo de santificação, o processo de purificação. E no sentido de, como espírito já na condição humana, esse santo tem também a característica de escolhido. Então, quando nós entramos na condição humana, nós entramos numa condição, posso dizer, de um certo privilégio, por já ter viajado por milênios e milênios nos reinos inferiores, acumulando todas as experiências nesses reinos inferiores, até sair da condição de princípio inteligente e entrar na condição de espíritos, agora na condição humana, no hominal. E aí, esse espírito passa a ter esse título de Senhor. E com esse título de Senhor, o Senhor maior que passou pela terra foi Jesus. E na sequência, ele coloca aqui, operar a salvação, que é o subtítulo. Tem uma explicação do Emmanuel, que diz o seguinte, salvar quer dizer guardar, preservar, livrar-se do perigo. Operar a salvação é fazer a salvação. Hoje, quando você vai colocar um arquivo no computador, por exemplo, você fez um trabalho, você, quando vai guardar o seu trabalho, você diz, eu vou salvar, vou guardar. Ao guardar, eu vou preservar. E ao me preservar, eu estarei me livrando do perigo. Eu estarei evitando o perigo, me preservando, me guardando, me salvando. Aí ele diz aqui no versículo 12, portanto, meus amados, como sempre tendes obedecido, não só na minha presença, mas também particularmente agora, na minha ausência, operai a vossa salvação com temor e tremor. Interessante. Pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar, segundo a sua vontade. Como sempre tendes obedecido, aí vamos transformar isso numa pergunta? O Paulo está dizendo para cada um de nós aqui, né? Portanto, meus amados, como sempre tendes obedecido, temos obedecido, não só na presença de Deus, mas também particularmente na ausência? Sim ou não? Como que é o nosso comportamento? Na presença do chefe, do dono da empresa, do patrão, do empregado, do superior hierárquico. Como é a nossa presença? O nosso comportamento na presença e na ausência. Como é o nosso comportamento na presença e na ausência das pessoas com quem convivemos? Temos segredos? O que é segredo? Segredo é aquela coisa que ninguém pode saber? É aquela coisa que a gente pode contar só para uma pessoa de cada vez? Ou é uma forma de esconder alguma coisa? Que a gente tem medo, tem vergonha ou coisa parecida, que as pessoas saibam. Então, essa é uma análise que nós precisamos fazer. Então, nem sempre nós temos obedecido, porque nós não consideramos a presença dos espíritos à nossa volta. Eu estou no meu quarto aqui agora, e quando eu olho para ele, eu não vejo nada, não vejo ninguém. Então, imagina, estou sozinho aqui no meu quarto. Posso fazer o que eu quiser. A maioria aí deve estar sozinho no ambiente onde está agora participando desse estudo. E a maioria, se olhar à volta,
vai ter essa mesma percepção. Mas será que nós estamos realmente sozinhos? E se nós tivermos certeza de que há companhia conosco no nosso quarto, nós continuaremos fazendo do mesmo jeito que fazíamos antes? Porque o que nós fazíamos antes sozinhos, podemos fazer na presença de outras pessoas? Claro que tem situação que nós temos que preservar a intimidade, tudo bem, e isso é respeitado no plano espiritual. Mas falando num plano mais consciente, até mais materializado, é preciso fazer uma análise e uma seleção, vamos dizer assim, desses comportamentos para chegar a este ponto que ele falou aqui. Então, ele está garantindo, né, quer dizer, que somos obedientes não só na presença dele, mas também particularmente agora na ausência. E fala, operai a vossa salvação com temor e tremor. Por que eu estou chamando a atenção para essa questão do segredo e da presença ou ausência de alguém? Ele fala de temor e tremor. O temor pode estar relacionado com medo, mas o medo pode estar relacionado, e às vezes fica até melhor interpretado, como cuidado. Então, quando eu temo ter alguma atitude inadequada, eu, para não chamar de medo e não alimentar o medo, que acaba ficando uma expressão até negativa, eu posso simplesmente considerar que o comportamento é cuidadoso. Jesus diz para vigiar e orar. Vigiar é ter todo esse cuidado, para não ter que temer nada e nem tremer diante do susto, diante do aperto, diante da dificuldade. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Que tenhamos esse cuidado, imaginando o que seria o medo de alguma situação, de algum comportamento, e qual a dificuldade que traria isso representada por esse tremor. E aí vocês me permitam ler mais uma mensagem do Emmanuel, porque hoje está tudo... Tem esse capítulo é um dos que mais tem comentário do Emmanuel. Eu já pulei alguns aqui, mas tem uns que estão tão adequados e tão bons que eu fico até me achando pretensioso de pular esses comentários dele e fazer os meus pobres comentários. Então, dentro do possível, tem um que chama Operemos. O que ele diz aqui neste do Operemos? Deixa eu só achar aqui rapidinho. Operemos. Está no livro Segue-me. No livro Segue-me, com esse título, né? Ele fala assim, operai a vossa salvação. Operar significa agir, efetuar, executar. O apóstolo induz-nos a refletir sobre o imperativo do próprio esforço na elevação espiritual, como a dizer-nos que o Criador não dispensa a cooperação do homem nas edificações da vida. E, em verdade, nas faixas mais simples da natureza, vemos semelhante princípio dominar claro e metódico. Deus concede ao homem a gleba, que produzirá o pão. Contudo, não lhe dispensará o concurso na lavoura frutescente. Confere-lhe as vantagens da biblioteca preciosa, mas reclama-lhe a aplicação pessoal na conquista do conhecimento. Cede-lhe o bloco de mármore puro, entretanto exige-lhes suor e atenção no buril, para que a obra-prima da estatuária se expresse vitoriosa. Assim também, a colaboração humana jamais será excluída na solução dos problemas de natureza espiritual.
Jesus opera em nós o amor ao bem e as disposições renovadoras da fé, acrescentando-nos a sede de luz. No entanto, cabe-nos operar, por nossa vez, a transformação de nossa existência e de nossa alma, a fim de que os valores do céu nos sublimem a vida. O Senhor, para ajudar-nos, não prescindirá do auxílio que devemos a nós mesmos. O Mestre acendeu a luz no caminho. Mobiliza tua alma ao encontro dele. Simples, né? Jesus opera em nós o amor ao bem e as disposições renovadoras da fé, acrescentando-nos a sede de luz. A colaboração humana jamais será excluída na solução dos problemas de natureza espiritual. Gente, tem um ponto muito delicado, e a gente tem visto neste momento, especialmente da pandemia, a gente está muito sensibilizado, está muito... Como é que eu diria? É sensibilizado mesmo, é até carente de presença, de ajuda, de aconchego das outras pessoas. E aí fica muito comum, não é uma crítica, é um comentário para nos chamar a atenção. Por favor, não me entendam mal, mas eu acho que é preciso a gente refletir sobre isso. Aí começa uma questão assim de pedir ajuda para que outros orem por nós. Ok. Nos unirmos para orar uns pelos outros é até uma proposta do Paulo. Mas será que as pessoas que estão pedindo oração por si estão fazendo a própria parte? Por que é importante refletir sobre isso? Não é que a gente não queira orar pelos outros, mas o outro orando também, ele terá condições maiores e melhores de assimilar a ajuda que vem para eles do plano espiritual e das orações que são feitas nos grupos por todos. Nós precisamos nos orientar nesse sentido. Então, não basta eu pedir a um grupo, a uma pessoa que eu acho que é muito forte, para orar por mim. E as pessoas vão orar por nós de verdade, não é? Com sinceridade, com vontade de nos ajudar. Mas não há como o resultado das orações chegar para mim se eu não entrar nessa sintonia. Eu quem? O principal necessitado. Todos nós podemos fazer alguma coisa por nós, por menor que seja. E essa menor coisa que fizemos por nós, se for simplesmente repetir uma oração, já terá uma grande valia. Mas se nós não nos esforçarmos para fazer pelo menos isso, como vamos entrar na sintonia espiritual da oração que os outros fazem por nós? A oração, ela vem numa vibração bem acima do nosso plano comum aqui da Terra. Quando ela é feita por outras pessoas ou vem do plano espiritual, ela tem um ponto, um limite de baixar para não se misturar com as vibrações aqui da Terra e perder o valor. Então, ela vem até um determinado limite. A partir daquele limite para baixo, vai se misturar com tudo. Então, para que eu atinja essa oração de uma forma mais proveitosa, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso orar também. Eu preciso fazer algo, mas não é orar repetindo oração de preferência. E nem ter essa preocupação. Tem gente que fala, não sei rezar. Tem até um áudio aí, um vídeo aí daquele pessoal do Amigos Espíritas, né? Eles estão fazendo, eu achei interessante isso,
o camarada vai deitar para dormir, e ele deita repetindo o Pai Nosso, mas não dando a menor atenção. Então tem um espírito lá no quarto com ele, e ele vê esse espírito. E o espírito fala com ele, mas você não orou. Você repetiu essas palavras aí, mas você não prestou atenção, não disse nada. Ou seja, você não se elevou. Então a elevação, ela é resultado do nosso esforço, da nossa concentração, da nossa ligação com o plano espiritual, e não simplesmente a repetição das palavras. Se eu me esforçar para repetir as palavras, já houve uma possibilidade de elevação. Mas se eu repito as palavras sem nenhum esforço, simplesmente repetindo, eu não saí do lugar espiritual. Então não houve elevação espiritual, não há sintonia. Não havendo sintonia, não há ajuda. Não há orientação, não há reforço, não há incentivo para que eu me sinta motivado a continuar fazendo e fazer mais. Então, isso é muito importante que a gente pense. Não fiquemos dependendo da colaboração dos outros, simplesmente e somente. Façamos a nossa parte. Jesus opera em nós o amor ao bem e as disposições renovadoras da fé, acrescentando-nos a sede de luz. No entanto, cabe-nos operar, por nossa vez, a transformação de nossa existência e da nossa alma, a fim de que os valores do céu nos sublimem a vida. Pensemos sobre mais este ponto aí. Então, voltando lá na continuação, nós vamos ver aqui o seguinte. No versículo 13, ele fala, pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar, segundo a sua vontade. Então, a vontade de Deus é que nós sejamos atuantes. E ele fala, fazei tudo sem murmurações nem reclamações. Então, a reclamação, o murmúrio, foi o Marcondes uma vez que arranjou uma palavra diferente, né? Ele chamou de muquerela. Ele falou que muitas pessoas estão desenvolvendo a muquerela. Diz que era uma doença nova que estava cada vez mais envolvendo as pessoas. Muquerela é uma soma de murmúrio, reclamação e lamentação. Fazei tudo sem murmurações nem reclamações, para vos tornardes irreprováveis e puros filhos de Deus, sem defeito, no meio de uma geração má e pervertida, no seio da qual brilhais como astros no mundo. Como que eu faço uma oração agora e daqui a pouco eu estou ali reclamando, lamentando? A Joana de Ângeles diz que o queixoso, que é o reclamante, né? Ele sofre de hipertrofia da fé e da esperança. O queixoso sofre de hipertrofia da fé e da esperança. Reclamar não vai resolver nenhuma solução. Conversar com Deus, sim. Conversemos com Deus, não necessariamente com as orações feitas e prontas. Elas são válidas também, desde que a gente concentre nelas e consiga observar as palavras que vêm através delas. Mas vamos conversar com Deus com sinceridade, como Jesus ensinou. Entra no seu quartinho íntimo e fala com Deus aquilo que te incomoda, aquilo que você sente, com as suas palavras, com as suas expressões, com o seu sentimento. Deus é o Pai que merece toda a nossa confiança e respeito.
porque ele jamais vai fazer algo para nos prejudicar. Ele vai permitir que algumas coisas que nós achamos ruins aconteçam para nos fazer crescer. Mas na nossa conversa com ele, nós temos que lembrar do amor que ele tem por nós e da misericórdia envolvida na justiça divina. Então, o amor e a misericórdia estão juntos com a justiça de Deus. Por isso, com a oração, as coisas poderão ficar muito mais leves. Para fazer assim, nós vamos fazer tudo sem murmuração, nós vamos confiar na nossa oração, e quando tivermos a oportunidade de reclamar de alguma coisa, paremos, reflitamos e mudemos de pensamento ou de assunto, para que a reclamação não nos envolva numa vibração menor. E para nos tornarmos irreprováveis e puros, filhos de Deus, ou seja, nos sentindo como filhos de Deus, sem defeito, no meio de uma geração má e pervertida, no seio da qual brilhais como astros no mundo, mas sem considerar que nós já somos melhores do que os outros, como eu disse lá no início desse capítulo. Nós vamos nos posicionar com a pureza possível que nós já tivemos conquistado. Mas não vamos questionar a impureza dos outros, caso existam. Nós não vamos ficar olhando para os defeitos dos outros, porque os defeitos dos outros são problemas deles. Se nós pudermos ajudar de alguma forma, ótimo, mas vamos respeitar os outros como eles são, como eles querem ser, e vamos cuidar de nós. Vamos cuidar de nós, orando por todos, para que todos possam também, em algum momento, chegar a fazer a parte que lhes compete. Mensageiros da palavra de vida. Então, nós estaremos no meio de uma geração má e pervertida, no seio da qual brilhais como astros no mundo, mensageiros da palavra de vida. Nós todos podemos levar essa palavra de vida às pessoas. Essa palavra de vida é aquela palavra que eleva, é aquela palavra que ressuscita. Porque muitas pessoas estão mortas nas suas preocupações, nas suas dificuldades. E quando elas estão mortas nas suas preocupações e dificuldades, elas estão necessitando da ressurreição pela mensagem que nós vamos levar para elas. Porque nós somos os mensageiros da palavra de vida, sem nenhuma pretensão. Quando você lê uma mensagem, quando você faz uma oração, quando você conversa com alguém com a intenção de ajudar, sem condenar e sem julgar, você está levando vida espiritual, vida nova para essa pessoa. E isso todos nós podemos fazer se quisermos. É comum a gente dizer, eu não consigo. Não consigo, para o cristão, não existe simplesmente. Existe ou não consigo ainda. E muitas vezes o não consigo nosso deveria ser interpretado como não quero. Porque em termos de levar a palavra de vida para as pessoas, como mensageiros de Deus, de Jesus, tudo que nós levarmos em benefício do outro, nós estaremos conseguindo fazer alguma coisa. Então, não existe o não consigo, a não ser o não entendo ou não quero. Mas procuremos um entendimento disso. O que eu vou fazer por alguém? Se eu fizer um pensamento positivo em favor de alguém, eu já estou levando essa palavra de vida. Já estou ajudando de alguma forma. Então, eu consigo. Então, eu posso. Eu não consigo fazer tudo de uma vez. Eu não consigo ser perfeito de uma vez. Sim, mas eu consigo iniciar o caminho da perfeição a partir de agora, desde que eu tenha vontade de fazer isso.
Então é isso que eu vou fazer. O que eu posso fazer? Ou seja, digo a mim mesmo o que eu vou fazer. E eu fazendo essa parte que me compete, ele diz assim, no dia de Cristo, eu terei a glória de não ter corrido, nem ter me esforçado em vão. Aqui o Paulo fala um pouco dele, porque ele correu muito e esforçou muito para levar essas mensagens a essas diversas comunidades. Então, ele foi o exemplo daquele que levou a palavra de vida. Mas o Paulo fez todo o esforço possível, por isso ele é um grande exemplo de dedicação, de perseverança, de luta para levar o socorro, levar o amparo, levar essa ressurreição a essas diversas comunidades. No dia de Cristo, é no dia do nosso autojulgamento, é no dia ou no momento de nós nos analisarmos como cristãos e descobrir o Cristo em nós, porque conseguimos fazer algo que é cristão. Então, o dia de Cristo é todos os dias, todos os momentos em que nós, ao realizar algo em nome do Cristo, isso faz a diferença para nós e para aqueles que foram usados. Então, no dia de Cristo, eu terei a glória de não ter corrido, nem ter me esforçado em vão. Então, qual o esforço nós estamos fazendo? Qual é a correria que nós estamos tendo para atingir os nossos objetivos? Atualmente, correria nem tanto, né? Porque a gente está participando das palestras dentro de casa. Quem deve estar correndo muito para nos atender são os espíritos, porque eles devem ter que estar se desdobrando para, ao invés de nos atender todo mundo concentradinho na casa espírita, estão tendo que visitar as nossas casas e fazer o trabalho que é devido e que eles precisam fazer também em favor da nossa proteção e da ajuda que nós todos precisamos. Então, eles estão correndo muito mais do que nós. Mas houve um momento em que todos estávamos correndo para a casa espírita, correndo para ir fazer a sopa, fazer a campanha do quilo, fazer isso, fazer aquilo, uma luta contra o horário, para ir para a reunião mediúnica, por exemplo, a reunião de tratamento. Então, há uma corrida. Então, no dia do Cristo, ou seja, no momento da nossa autoavaliação, que nós vamos avaliar a existência e a presença do Cristo em nós, nós teremos a glória de não ter corrido e nem esforçado em vão. Então, quando nós pararmos hoje, por exemplo, vamos analisar quanto tempo estamos já frequentando o centro espírita? Quantas corridas, quantos esforços tivemos que fazer para chegar, para fazer o trabalho? Analise isso e depois analise o resultado disso. O resultado disso, com certeza, será a glória de ter aprendido, de ter se transformado, de ter crescido espiritual e até materialmente, de ter evitado fazer uma série de coisas que, se não fosse esse conhecimento, teria feito errado. Então, isso é que é essa glória. E é essa glória que vai mostrar para nós a compensação de todo o esforço feito. Mínimas coisas, mínimos detalhes que precisam ser vistos por nós, ser valorizados por nós, para que nós continuemos tendo incentivo para continuar fazendo. Mas, se o meu sangue for derramado em libação, em sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e me regozijo com todos vós. E vós também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. O Paulo teve o sangue derramado no momento final, porque ele foi degolado. Mas ele pediu ao verdugo que cumprisse a tarefa dele.
Então, ele alegrou-se e regozijou-se com todos, porque ele tinha cumprido a tarefa. E nós? Estamos regozijando pelo cumprimento da tarefa? Estamos com essa tranquilidade de quem não vai se importar se tiver que derramar o próprio sangue em favor do Cristo, em favor do seu crescimento espiritual? Ou ainda estamos preocupados com pequenas situações, um vírus, né, por exemplo, que pode nos atacar de alguma forma? Então vamos pensar tudo isso para que a nossa glória seja também essa, de não estarmos preocupados, embora cuidadosos, com a presença de um vírus que pode matar o nosso corpo. Mas que se matar e nós morrermos como cristãos, nós estaremos na glória do Cristo. Porque demos o nosso exemplo, pelo menos de resignação e de fé. Pensemos sobre isso. Nós vamos parar por aqui, porque tem uma outra mensagem aqui. Deixa eu ver se é essa que eu não li ainda. Tem uma mensagem que dá murmurações, que nós vamos finalizar com ela. Ela está no versículo 14, né? Então nós vamos parar aqui. Na semana que vem, nós vamos a partir do versículo 19 até o 30. Então, vamos ver a mensagem murmurações. Vamos ver o que ele diz para nós aqui, o Emmanuel, né? Nessa parte. Murmurações. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam as almas deste mundo para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres, na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado. Nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam. Lutemos quanto estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Muito obrigado a todos pela presença, pela atenção, pela oportunidade. Que Jesus continue iluminando a todos nós. Gostaria de agradecer, Valdir, mais uma vez, pela presença. Eu que agradeço. Lembrando que no próximo domingo daremos sequência, né? A partir do versículo 19. Isso, exatamente. Gostaria também de agradecer as pessoas aqui no chat que enviaram o seu cumprimento.
a Eunice, a Aline, a Margarete, a Franci, a Silvia, a Caroline, a Regina. Então, todas elas aí, muito obrigado por participar, estar aí conosco reunida nessa noite, né? Nós agradecemos também a presença de todos aí, né? Isso aí. Na próxima quarta, nós teremos um estudo às 20 horas com o tema Instrução e Educação. A expositora será a Nelma Lúcia Garcia. Então, já está o convite aí a todos aí. Convido a todos também, neste momento, né, elevar o pensamento, né, para que a gente possa agradecer sempre a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em nome do Mestre Jesus, aprendendo para que a gente possa nos fortalecer na caminhada do dia a dia. Então, neste momento, gostaria de agradecer a equipe espiritual que nos amparou nessa noite, pelo estudo que tivemos neste momento, que todas as pessoas que estiveram conosco reunidas possam receber o amor, a luz, a paz dentro dos seus lares, e que a luz também do nosso Pai querido e o nosso Mestre Jesus possa envolver a todos os nossos irmãos deste planeta e também no plano espiritual. Que assim seja. Agradeço, Valdir, mais uma vez, agradeço a todos aí pela presença. Até a próxima. Obrigado a todos também, boa noite, boa semana para todos nós.